Já vamos passar aqui ao nosso primeiro assunto do dia. O Banco Central retirou os embargos de declaração no TCU sobre a necessidade de inspeção na autoridade monetária envolvendo o Banco Master. A medida evita que o recurso do BC seja levado ao plenário da Corte. A gente vai falar sobre esse assunto com o Felipe Nascimento, que é analista de economia, apresentador aqui na TV BMC News. Boa noite, Felipe, como é que você está? Boa noite, Madeleine, boa noite, amigos, boa noite, telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. Felipe, como primeira pergunta, essa questão de TCU envolvido com a liquidação de um banco, investigando isso a gente já sabe que é algo inédito, mas essa nova movimentação, ela quer dizer o que exatamente? Olha, Madeleine, essa movimentação significa exatamente que houve um entendimento entre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o presidente do TCU, Vital do Rego Filho, e também, né, o próprio ministro relator, Jonathan de Jesus. Jonathan de Jesus, que pedia uma investigação um pouco mais aprofundada, pedia inspeção de documentos no Banco Central. O Banco Central entrou com esses embargos para que uma decisão monocrática do ministro não fosse levada adiante e que isso fosse levado a plenário do Tribunal de Contas da União, justamente para que todos os ministros deliberassem sobre o tema. Aí houve esse entendimento, né, porque pegou muito mal para o Tribunal de Contas da União essa situação, poderia gerar um arranhado, um questionamento, poderia tirar um pouco da credibilidade do Banco Central, que liquidou o Banco Master em novembro do ano passado, e aí toda essa situação gerou muito mal-estar. Primeiramente, o próprio ministro Vital do Rego saiu em defesa de Jonathan de Jesus, pediu, inclusive, que os ministros defendessem o Tribunal de Contas da União, mas se viu que era algo ali que não prosperaria. Por isso, né, ministro Jonathan de Jesus volta atrás, disse que poderia até levar para plenário, há esse entendimento, há essa reunião, e o Banco Central retira esse embargo, ou seja, volta a haver a decisão de que o Banco Central vai ser, sim, inspecionado, só que em algumas condições específicas. O sigilo de documentos não vai ser violado, uma série de questões não vai ser levada adiante e o Banco Central vai preservar a sua autonomia, vai preservar o seu cenário. Que essa inspeção ela vai continuar acontecendo, mas sob algumas condições. Então, o Banco Central não vai precisar entregar esses documentos sigilosos e o TCU, por sua vez, não vai entrar ali no mérito da questão, que é se realmente a liquidação do Banco Master foi acertada ou não. Então, o que sobra? Né? Porque se o Banco Central não vai entregar os documentos sigilosos e o TCU não vai julgar o mérito da liquidação do Master, essa inspeção vai ser para o quê? Eles vão entrar lá para ver se a máquina de cafezinho está funcionando, se o elevador está subindo e descendo? Basicamente, boa noite, basicamente vai acontecer o seguinte, eles vão averiguar se a documentação coletada pelo Banco Central, ela condiz com o protocolo, se o protocolo foi seguido, se as questões que são determinadas ali em liquidação foram seguidas, se o direito à contraparte, o direito à ampla defesa, se as documentações foram exigidas no tempo certo e se em algum momento o Banco Central pode ter tomado algum tipo de decisão precipitada. O que chama a atenção é justamente isso. Algumas pessoas falam que o Banco Central tomou uma decisão precipitada ao liquidar o banco, outras pessoas dizem que o Banco Central tomou uma decisão demorada, porque essa questão do Banco Master já era bastante incomum, né, e acendia alertas, inclusive no Banco Central, inclusive em outros determinados bancos, né, que distribuíam seu CDB, lá em 2024. A gente mesmo na BMC falou extensivamente a respeito sobre o caso do Banco Master em 2020, levantando alguns questionamentos.
né, sobre a atuação, sobre a forma de prospecção, sobre a concessão de crédito, sobre os credores, sobre a atuação e sobre, claro, o crescimento vertiginoso do Banco Master. Mas o que fica é justamente isso. Claro que são alguns processos mais técnicos e sigilosos, mas o que a gente entende é que o Tribunal de Contas da União vai analisar o rito, vai analisar o processo para saber se o Banco Central fez aquilo que deveria fazer. E claro, né, o Banco Central como um órgão técnico, um órgão competente, um órgão autônomo, muito provavelmente ele deve ter seguido o rito à risca. Bom, e a gente, Felipe, no fim, tem uma espécie de mudança que parece um arrependimento do TCU de ter se metido nisso. Pela minha experiência no poder público, não dá para o cara sair e falar eu não devia ter me metido nisso. Não tem como. Exato. Me parece que tá todo mundo tentando achar uma saída honrosa, porque o TCU fez o que não devia, ficou muito feio, chamou muito a atenção e agora ele vai ter que acabar com essa história, né? Sim, certamente, né? Porque é uma situação saia justa, né? O TCU faz uma investida contra o Banco Central, né? Justamente indo para cima, averiguando, questionando, levantando, inclusive, algumas suspeitas sobre a atuação do Banco Central, do órgão regulador, do órgão fiscalizador. E agora, como viu que pegou muito mal, e por que a gente fala que pegou muito mal? Porque instituições financeiras saíram em defesa do Banco Central. A Febraban saiu em defesa do Banco Central, né? O próprio sistema financeiro, outras entidades acabaram saindo em defesa do Banco Central, né? Alguns políticos também em defesa do Banco Central. Até nos bastidores não foi algo, né, na frente das câmeras, mas a gente viu o presidente Lula, o ministro da Fazenda Fernando Haddad também saindo em defesa do Banco Central, fazendo alguns questionamentos sobre a atuação do Tribunal de Contas da União. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas da União, né, começou a meio que, entre aspas, provar do próprio veneno, quando foi questionado sobre uma atuação política do tribunal em relação a algo que deveria ser técnico. Então, de uma mão, né, de um lado, o Tribunal de Contas da União acabou fazendo questionamento sobre o Banco Central, enquanto isso, outras pessoas, alguns parlamentares, o próprio sistema financeiro questionando, olha, mas será que não tem nada por trás desse questionamento por parte do Tribunal de Contas da União? Será que essas questões não estão sendo levantadas com outras, né, outras finalidades? E aí ficou esse impasse. E nesse impasse, nessa queda de braço, ficou muito claro que muito provavelmente o Tribunal de Contas da União sairia derrotado, justamente porque o Banco Central é um órgão autônomo, um órgão independente e técnico, e muito provavelmente, se houvesse qualquer tipo de irregularidade, poderia trazer um risco não só para a imagem do Banco Central, mas sim para todo o sistema financeiro. E aí, como a gente fala bastante de mercado financeiro, a gente fala, poxa, isso poderia levar a uma corrida bancária, a desinvestimento de investidores estrangeiros e internacionais, porque o Brasil ele é muito líquido para o investidor internacional. A gente vê bilhões e bilhões de reais, bilhões e bilhões de dólares sendo negociados aqui no Brasil anualmente. Para um investidor estrangeiro, isso é pouca coisa, para a gente é bastante, mas para o investidor estrangeiro falar qualquer irregularidade, qualquer sinal de irregularidade no Banco Central do Brasil, esse país não seria mais confiável. Isso levaria a desencadear um problema muito grande no sistema financeiro e uma crise de confiança bastante grande. Felipe, boa noite. Prazer falar com você. Eu queria pegar gancho na sua resposta anterior, porque a mim me chama muita atenção o fato de que este caso do Banco Master tenha chegado até aqui. Como você mesmo falou, já era sabido, no mercado financeiro principalmente, que as operações do banco, as vendas dos CDBs extremamente lucrativas para outros bancos que faziam distribuição,
era um fato bastante incomum. Hoje, o Banco Central ele tem sido elevado, né, a uma espécie de herói nacional. Todo mundo está a favor do Banco Central, todo mundo está torcendo pelo Banco Central, e eu, obviamente, quero que essa liquidação continue, quero que, principalmente, o Banco Central tenha independência para levar isso adiante, sem interferência, seja do STF, seja do TCU, pouco importa, mas eu não consigo encarar o Banco Central como herói nessa história, ao contrário, eu continuo querendo entender por que o Banco Central deixou isso chegar até aqui, mesmo, Felipe, quando quando as negociações envolvendo o BRB já estavam bastante avançadas. Você tem alguma opinião a respeito disso? Porque o mercado financeiro brasileiro, o que não falta no mercado financeiro são regulações e regulamentações. Então, como que foi possível isso chegar até aqui? Pois é um cenário que não se explica, né? Que não se tem uma explicação assim de bate-pronto. Principalmente porque, como eu comentei, o Banco Central ele faz regulações, né? Ele tem ali instrumentos para averiguar a liquidez, para averiguar a capacidade financeira de honrar os compromissos, a capacidade do banco de colocar, né, de captar no mercado, e quando existe qualquer sinal de alerta, o próprio Banco Central ele faz esse questionamento. Ele chega no banco, na instituição financeira e fala, olha, você tem X reais, você tem X títulos vencendo em determinado tempo. Você tem esse colchão para pagar, você tem essa liquidez, você tem essa capacidade de honrar com os seus compromissos? Tenho. Então tudo bem. Honrou com os compromissos, abre-se mais lastro para fazer novas captações. E aí entra-se num ambiente em que o Banco Central fazia alguns questionamentos, né? O banco respondia de determinada forma, mas mesmo assim ele era autorizado ou, né, até mesmo permitido que ele alavancasse ainda mais, que ele aumentasse as captações e o que é mais interessante, né, com um retorno muito acima do que o mercado estava acostumado a praticar. Então, nesse ambiente, acendeu sim um alerta no mercado. Ora, uma instituição financeira, né, que recente, pequena para média, com retornos expressivos. Ora, se uma instituição está fazendo isso, por que não todas as outras estão fazendo? Ora, por que as grandes instituições também não pegam um nicho de mercado e aproveitam, já que existe essa possibilidade? Então foi se levantando alertas. Claro, a figura também bastante midiática do presidente do Banco Master, Daniel Porcaro, também chamava a atenção. Ao mesmo tempo em que ele tinha uma instituição que parecia ser sólida, que entregava resultados, que fazia, né, captações gigantescas com retornos bastante grandes também, ele, ao mesmo tempo, fazia gastos, ou tinha gastos ali bastante extravagantes, né? Seja em festas, seja em imóveis, seja em aeronaves, enfim, né? Tem toda essa situação que acabou levantando alguns questionamentos. Ora, se é tudo lícito, se é tudo fruto de trabalho, não tem problema nenhum. Agora, o que se ficou, né, questionando é que, ao mesmo tempo em que havia-se, né, toda essa circunstância, alguns títulos demoravam para ser pagos, alguns títulos estavam cada vez mais alavancados. Algumas instituições financeiras, inclusive a gente falou na BMC, foi negado, inclusive pelas instituições, se negando a fazer vendas de títulos secundários do Banco Master, né, só primários do Banco Master, ou seja, fazendo uma captação e aí depois só fazendo a intermediação entre os investidores. Ou seja, né, o Banco Master, ele, assim como foi crescendo e exponencialmente, de uma forma bastante grande, também acabou ruindo da mesma forma e deixando muita gente na mão com os seus investimentos agora bloqueados pelo FGC. E vale lembrar também, né, não só na esfera do Banco Central, na esfera da regulação do sistema financeiro, mas tem muita coisa do Banco Master sendo levada adiante
na esfera criminal, por parte da própria Polícia Federal, né, que investiga emissão de títulos podres ou compra, recompra e intermediação de alguns títulos que não valem nada no mercado, eles eram comprados por um valor pequeno e revendidos para outras instituições em valores muito maiores, ou seja, né, é uma situação que gerou o alerta e agora entra na esfera criminal também. Bom, a gente vai seguir aqui com essa entrevista. Eu quero trazer mais um ponto, Felipe, sobre esse escândalo do Banco Master. O Meio-Dia em Brasília, aqui no canal Antagonista, fez uma entrevista com o deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB. Ele disse que vai protocolar o pedido de abertura da CPI na volta do recesso. Vamos ver. Nós vamos continuar colhendo assinaturas até o final do recesso. Então, logo inicie-se a nova sessão legislativa, nós vamos protocolar o requerimento e vamos conversar com o presidente Hugo Mota no sentido de fazer a instalação imediata dessa CPI. O caso, como já foi relatado aí, é de fato muito grave. Nós estamos falando de um fato objetivo que originou o pedido dessa CPI, que é talvez a maior fraude no sistema financeiro da história do país. É algo difícil de imaginar como um banco que tinha até então credibilidade como o BRB pode comprar 12,2 bilhões de reais de títulos inexistentes, ou seja, uma fraude de 12,2 bilhões de reais, que teve sob o comando diretamente o governador Ibanez Rocha. Bom, a gente vê aí um claro interesse regional também de Rodrigo Hollenberg, que não é qualquer deputado. Ele já foi senador, já foi governador do Distrito Federal. E está, é claro, querendo aparecer nas eleições de 26. Mas eu queria saber de você, Felipe, é o seguinte. Esse escândalo do Banco Master, a maioria das coisas que aconteceu, a gente nem sabe, né? Porque está sob sigilo. O que se comenta no mercado caso tenha uma CPI e abra a caixa de Pandora? É o fim do mundo que nós vamos ter aqui? Vai ser avassalador ou eles acham que não, que de uma forma ou de outra já vazou o que tinha que vazar e que não é mais nada muito diferente disso? O que se comenta é que existe um grande receio de Daniel Worcaro se sentir de alguma forma abandonado, se sentir de alguma forma ameaçado a perder seu patrimônio, a perder sua liberdade e fazer uma delação premiada e contar exatamente aquilo tudo que ele sabe, né? Por quê? Porque a gente é público, inclusive, né, que algumas das relações do ex-presidente do Banco Master, Daniel Worcaro, são bastante contundentes dentro do meio político, meio judiciário, e isso, claro, né, traz um grande temor. E a questão não é nem se é situação, oposição ou qualquer tipo de partido, porque a cadeia de influência de Daniel Worcaro é muito extensa, de partidos do Centrão, a partidos da direita, a partidos da esquerda. Inclusive, recentemente, houve matérias na mídia falando de uma ala do PT baiano, ala do PL, ala do União Brasil, enfim, alguns partidos com bastante influência e proximidade com Daniel Worcaro. Então, no mercado, existe essa percepção. Na verdade, são duas interpretações. A primeira delas, né, se Daniel Worcaro acaba falando alguma coisa, falando o que sabe, abrindo, né, os seus anseios mais íntimos ali, pode levar gente com ele, pode arrolar muito político e acabar como uma bomba em Brasília. Agora, a segunda interpretação é justamente por conta disso, Daniel Worcaro não teria, né, esse ímpeto de levar adiante qualquer tipo de delação, assim como essa questão da CPI poderia, de alguma forma, ser
enterrada antes mesmo de começar. Até a gente lembra, né, e recentemente havia toda a discussão a respeito de instalação de uma CPMI, onde o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deveria, né, levar adiante e abrir a CPI. Agora, não só a questão de uma CPMI do Banco Master prosperar e iniciar e tudo mais, existem alguns outros pontos em Brasília também, vocês melhores do que eu sabem, né? A gente já tem uma CPI do INSS acontecendo, a gente tem possível, né, CPI da segurança pública, de toda essa situação envolvendo a insegurança que a gente tem vivido atualmente, e uma provável CPI do Banco Master, né? Os parlamentares, alguns, inclusive com quem eu conversei, dizem praticamente impossível tocar 1, 2, 3 CPIs ao mesmo tempo. Primeiro, porque os gabinetes eles ficam muito movimentados, né? São muitos documentos, são muitas entrevistas, é muita preparação para fazer as arguições dos convidados, dos convocados à CPI, ou seja, é muito desgaste para toda a equipe, análise de documentos, enfim. Uma segunda questão é justamente holofote. A gente está num ano eleitoral e você muito bem comentou, Madeleine, o Hollenberg ele tem algumas aspirações. Os políticos de Brasília têm aspirações, então eles querem holofotes para poderem se posicionar. Um holofote dividido entre INSS, Segurança Pública, Banco Master, seria holofote dividido na própria imprensa, e isso não agradaria a esses interessados, principalmente num ano político. Por isso que no mercado financeiro se imagina que talvez, se houver qualquer tipo de movimentação nesse sentido de CPMI, talvez seja mais adiante. Agora, o que se espera é que o Banco Central faça o trabalho dele, o TCU cumpra também com o trabalho dele com a inspeção, que o valor devido pelo FGC aos credores seja pago, e aí sim, né, a Polícia Federal fazer o trabalho dela para que esse caso do Banco Master seja cada vez mais exposto, né, com bastante transparência, o que também, de alguma forma, acaba sendo um pouco mais complicado, porque muito do que se foi investigado até agora está sob sigilo determinado pelo ministro Dias Toffoli do STF. Felipe, o Duda tem uma pergunta para você, mas antes eu vou falar do negócio da CPI, que você falou como funciona. Como é que funciona a CPI? Eu estou falando isso porque eu já trabalhei em liderança de governo. Pode funcionar até 5 ao mesmo tempo. E ela segue na ordem de apresentação. Você tem que apresentar com as assinaturas. Então, quando você é da liderança do governo, se for uma liderança do governo eficiente, o que você faz? Você apresenta pedido de CPI que seja inofensiva para o governo, tá? Então, CPI do feminicídio, CPI que não bate em ninguém do governo, entende? CPI das crianças fora da creche, que bate em prefeito. Se apresenta CPI que não bate no governo. Aí se apresenta 5, se for eficiente, você coleta a assinatura das 5 e vai na ordem da fila. O que os parlamentares estão acostumados é isso, você tem sempre 5 CPIs funcionando. Mas por quê? Porque a maioria é só protocolar, é para o governo impedir que sejam abertas CPIs contra ele. Por que eles estão falando que 3 CPIs são muito? Eu me lembro de uma ocasião em que nós tivemos 3 grandes funcionando. E aí nós estamos falando CPI, tem 5 na Câmara, 5 no Senado, tá? Quando nós tivemos 3 grandes, foi a época que você tinha a CPI dos Correios, que descobriu o mensalão, a CPI do mensalão e a CPI dos bingos, que foi apelidada de CPI do fim do mundo. Foi nessa época que foi um turbilhão político que eles tinham as 3 funcionando ao mesmo tempo. É uma coisa muito rara de acontecer, e no caso do Banco Master é o seguinte, tem muito parlamentar envolvido. Será que eles querem mesmo essa CPI? E tem a questão de que a CPI do INSS pediu dados do Banco Master que foram fornecidos, e depois o STF declarou sigilo naquilo, e só o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode ver, que é uma situação que também
nunca tinha acontecido. Vamos lá, Duda. Felipe, você não acha que o governo Lula foi muito lento e muito tímido para defender o Banco Central? Porque só hoje que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi abrir a boca para defender o Gabriel Galípolo, né? Não demorou demais? Não está sendo muito fraquinha essa defesa do Banco Central pelo governo Lula? Foi reativo, né, Duda? O governo foi reativo. Dizem que nos bastidores acabou até havendo alguma articulação, mas eu imagino que sim, faltou uma defesa pública, uma defesa extensa do governo Lula. E vale lembrar, né, o Gabriel Galípolo era o número 2 da Fazenda. Ele esteve com o presidente Lula na formulação do programa de governo. Foi número 2 do ministro Fernando Haddad, foi braço direito do ministro Fernando Haddad, foi indicado para o Banco Central, e agora, claro, é um Banco Central autônomo, um Banco Central independente, mas é um Banco Central indicado pelo presidente Lula, que tem sofrido as críticas do próprio governo em relação à condução da política monetária. Então, eu acredito que sim, e até a gente se questionou bastante, questionou especialistas ao longo desses últimos dias, justamente isso, porque o governo não foi a público, porque o ministro da Fazenda, né, que teve Gabriel Galípolo como braço direito, não foi a público defender Gabriel Galípolo. Não só o Gabriel Galípolo, mas o Banco Central. Porque, como eu tinha comentado anteriormente, o problema de você colocar em xeque ou em dúvida a credibilidade da autoridade monetária do Brasil não é uma questão específica do Banco Central, é uma questão de investimentos do país, é uma questão de tornar o Brasil investível ou ininvestível, de trazer recursos estrangeiros para o Brasil ou retirar recursos estrangeiros do Brasil. Então, é uma questão, não é só de sistema financeiro, é uma questão de governo, né? O presidente Lula, que faz as suas viagens, vai captar interesse de empresariado estrangeiro, se gaba de fazer essas extensas viagens ao redor do mundo para tentar trazer investimento, em 1 minuto poderia colocar tudo em xeque, poderia causar uma corrida dos investidores, onde eles diriam o seguinte: o Brasil não é um país confiável para se fazer negócios porque existe uma instabilidade no sistema financeiro, existe um Banco Central que está fazendo alguma coisa errada, que não está cumprindo com o seu compromisso, está protegendo A, B ou C, ou seja, o órgão regulador, o órgão fiscalizador não está cumprindo com o seu papel. Então isso poderia ser muito ruim, né? Isso poderia trazer um cenário ainda mais complicado para o país. E justamente, né, quem poderia colocar um pouco de panos quentes nessa situação? Justamente o próprio ministro Fernando Haddad, que estava em férias, retornou ontem para o cargo e hoje, inevitavelmente, todo mundo sabia que ele seria questionado a respeito disso, seria interpelado na porta lá do Ministério da Fazenda, e aí sim, né, saiu em defesa de Gabriel Galípolo e até colocou, né, como o próprio Hollenberg falou, talvez um dos maiores casos de fraude, né, bancária do país estaria se desvelando aí com a questão do Banco Master. Mas a gente viu, né, Banco Master foi liquidado em novembro, e aí passa fim de novembro, passa dezembro, comecinho de janeiro, e ninguém se manifesta. O governo não se manifesta em defesa da autoridade monetária. E aí, só para traçar um paralelo, né, tudo que a gente está vendo de questionamentos na autoridade monetária americana, no Federal Reserve, com Jerome Powell e tudo mais, né, a gente vê um monte de gente, né, presidentes de Banco Central do mundo inteiro, inclusive o próprio Gabriel Galípolo, saindo em defesa de Jerome Powell, que foi atacado por Donald Trump e o Departamento de Justiça americano. Então, nada mais, né, justo ou nada mais esperado do que o governo brasileiro fazer esse movimento. Mas, sim, é verdade, talvez tenha vindo tarde demais, justamente depois de algumas coisas já terem se resolvido, talvez pelos bastidores, talvez em conversas ali do próprio presidente Lula, de Haddad, ou até mesmo de algumas pessoas do entorno do Palácio do Planalto, talvez, mas o que ficou faltando, e ficou essa sensação justamente de que poderia sim ter sido feito, foi essa saída em defesa
pública por parte de Fernando Haddad para Gabriel Galípolo e o Banco Central.